Então, como eu ia falando, né, é, esse sistema administrativo era feito, né, com um grande número de tributos, de taxas e impostos que deveriam ser pagos por toda a população, né? Como eu já falei, profissionais liberais, artesãos, camponeses, e a burguesia também fazia parte desse grupo, então também pagava esses tributos e taxas e impostos para as monarquias absolutistas, que cada vez mais se fortaleciam. E também precisava de um grande afluxo de riquezas, ou seja, um grande fluxo de riquezas para poder chegar até eles. Uma das características do mercantilismo era a balança comercial favorável, ou seja, você vender mais do que comprar, e era o Estado monárquico quem fazia isso, quem controlava isso, e também o que a gente chama de metalismo, que é o acúmulo de pedras e metais preciosos. Né? E isso a Espanha soube se beneficiar muito bem quando chegou até as Américas, né? Sugando e trazendo inúmeras minas, né, para os territórios da América Espanhola, desde de lá do norte do México até o sul, né, da América do Sul, chegando no Chile e Argentina. Bom, e quais são os teóricos que baseavam o absolutismo para poder fortalecer o poder desses absolutistas? Ou seja, tinha uma ideologia por trás, tinha mecanismos teóricos para poder fortalecer o poder desses monarcas, né? Eles não simplesmente não iam governar por meio da força. É claro que se utilizavam da força também, mas tinha teóricos, né? Ou seja, pensadores, filósofos, enfim, que escreveram e formularam obras que traziam segurança para o seu poder. Nós temos o destaque aí de três, né? Começando por Nicolau Maquiavel. Ele trouxe na obra O Príncipe, que ele discorre, né, sobre a melhor forma de governo e para poder administrar o próprio território. Então ele chega ao resultado, como o título do livro já diz, onde o monarca ou uma pessoa deveria ser o príncipe ou o principal, né? Ou seja, o primeiro ali no posto de governo daquela localidade. E que se ele tivesse que utilizar de violência para poder botar medo na população para respeitá-lo, que ele pudesse fazer aquilo, né? Dentro do pensamento do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, né? Ou seja, se for para poder chegar a um determinado objetivo, que façamos o que for preciso. Então, se muitas das vezes o governante ele precisava ser amado, né, para as pessoas seguirem ele, ao mesmo tempo ele também deveria ser respeitado. E respeitado como? Na base da violência. Então, se tivesse alguma oposição, que fosse utilizado como exemplo. Não é à toa que tinha prisões bárbaras, julgamentos totalmente fraudulentos, né? E que demonstrava o poder do monarca acima de qualquer crime. As pessoas eram presas em gaiolas expostas públicas, né? Até definharem, morrerem, enforcamentos em praça pública, decapitação em praça pública, né? Castigos, torturas, que eram demonstradas como exemplos para todo mundo, né? Depois tem o Jean Baudin, né, que defendeu a teoria do direito divino dos governantes. Então ele simplesmente na sua obra falava, olha, os governantes eles são escolhidos por deuses, né? Deuses não, desculpa, por Deus, né? Que era a Igreja Católica quem mandava no pensamento até então. Então, para eles, o governo ele era assegurado pela Igreja Católica. Não é à toa que um dos símbolos das coroações nessas monarquias absolutistas era que a Igreja Católica, né, com seu bispo principal ali da localidade, colocava a coroa na cabeça do rei ou da rainha, enfim, do monarca. Né? Isso demonstrava que quem estava dando poder diretamente para aquele monarca era a Deus, era a Igreja Católica. Por último, Thomas Hobbes, e na obra Leviatã, elaborou sua teoria política, defendendo a criação de um poder centralizador para controlar a natureza humana. O que ele dizia então? Né? Que o homem é o próprio lobo do homem. Então, o homem, ele caça o próprio homem, ele destrói o próprio homem, ele mata o próprio homem. Né? Então, dessa forma, o Estado deveria ser semelhante ao Leviatã, que é uma criatura mítica, né? Que era um monstro formado por várias pessoas. Né? Era como se fosse um monstro enorme, tipo uma pessoa, formada por pessoas. Né? Ou seja, uma mão formada por várias pessoas, né? Unidas aqui, fazendo o trabalho de uma mão. Né?
Então ele acreditava que o Estado deveria ser daquela forma. Todo o Estado deveria ser composto por pessoas fazendo funções semelhantes uma da outra, mas que por parte deveria ser regidos, né, e governados por alguém que centralizava o poder na sua mão, né, ou seja, nas suas atitudes da gestão política. Então essas pessoas não tinham direito nenhum à democracia, à escolha nem nada, porque elas eram um monstro ali unido e uma pessoa ia controlar aquele monstro. Beleza? Bom, por hoje é só. A gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau.